Olá, tudo bem? Você está satisfeito com a quantidade de clientes que tem na sua empresa? Você está conseguindo conquistar mais e mais clientes? Ou você tem alguma dificuldade de eventualmente estar perdendo clientes aqui, ali e acolá? Pois bem, eu quero conversar com você sobre isto. O que você acharia de ter clientes que nunca se esquecem de sua empresa? Que tal fazer com que a sua empresa, os seus produtos, a sua equipe, os serviços sempre estejam na memória do cliente? Provavelmente você já usou algum serviço, você já recebeu algum serviço de qualquer natureza e você sempre lembra daquele hotel, daquela viagem, daquele restaurante, daquele passeio, daquela agência de turismo, daquele hospital, daquele médico, que sempre lhe traz boas lembranças. Pois bem, sabe por que essas coisas acontecem? Porque você teve uma experiência muito boa, uma experiência inesquecível quando você recebeu o serviço daquela entidade, daquela pessoa, daquele profissional, daquela empresa, daquela organização. Na mesma linha, eu posso perguntar: você gostaria de fidelizar os seus clientes sem criar amarras? Porque tem muita empresa por aí que tem programa de fidelização de cliente, mas o que é que eles fazem? Eles amarram o cliente. Através de um contrato, o cliente fica preso e tem que, durante 12 meses, continuar comprando daquela, recebendo os serviços, pagando naquela mesma empresa, porque ai do cliente se pensar em cancelar o contrato. São multas, às vezes, abusivas. Daí eu faço a pergunta mais importante: que tal você e sua empresa, juntamente com sua equipe, criar experiências inesquecíveis para o seu cliente? Que tal você mapear a jornada do cliente, não somente quando o cliente está recebendo serviços na sua empresa, mas também antes do cliente chegar na sua empresa, durante o período em que ele está recebendo os serviços e depois que ele recebe os serviços também. Pois bem, eu quero conversar com você, que é um profissional e que deseja se tornar inesquecível ao seu cliente. Eu quero conversar com você, profissional especializado, que quer mapear e que quer proporcionar uma experiência inesquecível para o seu cliente. Eu quero conversar com você, gestor de uma equipe de profissionais de serviços, que quer fazer com que a sua empresa prepare uma verdadeira experiência inesquecível para o seu cliente. Porque quando você entrega uma experiência ao seu cliente, você tem como ganhos, primeiro, ficar para sempre na memória do cliente. Em segundo lugar, o cliente retorna mais e mais vezes à sua empresa. Terceiro, ele retorna sem que você precise fazer grandes investimentos para aquisição de clientes, seja com publicidade, seja com eventos para atração de clientes. E com isso, você vai ter cada vez mais a manutenção da sua base de clientes, e você sabe que um cliente satisfeito conta para outros e eles vão ser os propagandistas, eles vão ser os publicitários, eles vão ser os marqueteiros da sua empresa. Tudo isso são ganhos que você pode ter pelo fato de proporcionar uma boa experiência ao seu cliente. E como resultado, você vai ter ganhos financeiros maiores e maiores. Mas veja, para a gente entender essa jornada de experiência, a gente precisa entender o que é experiência do cliente. Experiência do cliente não é um bom atendimento. Experiência do cliente não é serviço ao cliente, não é o customer service. Experiência do cliente é o conjunto de sensações que o cliente percebe ao longo de todas as interações que ele tem na sua empresa, com a sua equipe, com os produtos e serviços que você fornece ao cliente. E quando a gente fala em sensações, eu gosto sempre de usar alguns exemplos, e um dos mais didáticos que eu vejo é quando você vai assistir um show do seu cantor, cantora ou da sua banda preferida. Veja, cada música entrega sensações. Cada música
proporciona emoções. Tem música que a gente chora, tem música que a gente sorri, tem música que a gente tem recordação, tem música que a gente sai pulando, tem vontade de dançar, tem música que a gente grita e aplaude, tem música que a gente entra num processo de reflexão. Isso são sensações. E veja bem, essas coisas não acontecem por acaso. Por mais que uma determinada música tenha sido pensada, composta para provocar uma determinada sensação, a maneira como ela é executada nos faz ter um momento mais, digamos assim, para cima, ou um momento mais de introspecção, de intimidade, até de privacidade. Então, o que você precisa pensar e entender é que a experiência é o conjunto de sensações que o cliente tem. Eu comecei nesse vídeo perguntando para você se você teve alguma experiência como cliente de algum serviço de qualquer natureza que você sempre lembra daquela empresa. Eu poderia também ter perguntado um exemplo negativo, porque as experiências negativas nos marcam. Então, às vezes foi uma abordagem que uma pessoa fez, às vezes pode ter sido um copo d'água, um cafezinho que a pessoa ofereceu e que aquilo fica para sempre na sua memória. Sabe por quê? Porque você teve uma sensação muito boa. Os traumas que nós passamos na vida, como o momento de um assalto ou alguma coisa mais violenta, eles nos marcam também, porque são coisas fora da curva. São exemplos que se chama de cisne negro, são os outliers. Então, os positivos também. Então veja, quando a gente fala de experiência, a gente não está falando do conhecimento adquirido ao longo de uma vida. Eu, por exemplo, já trabalho há 37 anos com gestão de serviços, então eu tenho uma vasta experiência em gestão de serviços. Mas essa experiência que eu estou me referindo aqui é o conhecimento adquirido numa determinada área de conhecimento. Não, experiência do cliente não é isso. Experiência do cliente é o conjunto de sensações que o cliente percebe e que depois ele sai falando bem. E aí vale a pena trazer uma reflexão em relação à experiência de cliente de serviços ou experiência de cliente de produto. Porque um produto também lhe causa boas sensações. Só que tem uma coisa interessante, o produto a gente pega, o produto a gente avalia, o produto ele é tangível. Serviço não. Serviço você não pega. Tem uma definição que a gente diz que produto você pega, serviço você sente. E é por isso que, às vezes, nós temos uma dificuldade muito grande em valorizar e, consequentemente, em pagar um preço maior por um determinado serviço. Porque nós fomos educados numa lógica de manufatura. Nós valorizamos os produtos. Uma consulta médica por R$400 é caro, mas uma calça jeans que tem uma boa marca e um belo design não é caro pelos mesmos R$400. Veja que coisa interessante. A sua saúde não vale R$400, mas um produto vale R$400. Um aparelho celular, um smartphone desses que a gente tem hoje, R$5.000, R$7.000. Alguns já estão chegando na casa dos R$9.000. Mas pagar R$9.000 para fazer uma cirurgia que vai corrigir um problema que você tem de saúde é caro. Não parece um contrassenso? Sabe por que isso? De novo, aquilo que eu falei há pouco. Produto você pega, serviço você sente. Nós fomos educados numa lógica de manufatura, de valorizar aquilo que é físico, aquilo que é tangível. E aquilo que você não pega, que você não vê, que você apenas sente, alguns de nós têm uma dificuldade em valorizar. E o que é a experiência do cliente? É você trabalhar exatamente nessa lacuna, em como proporcionar sensações inesquecíveis ao cliente, ao usuário, ao cidadão, porque isso aqui serve para o serviço público também, para um aluno, para um paciente, para uma pessoa que vai a um show, mas também para uma pessoa que vai comprar um produto numa loja. Quanto mais sensações positivas ele tem, maior será a chance de ele lembrar de você e de sua empresa. E aí
o nome que a gente dá a isso é: ele teve uma boa experiência, ele teve uma experiência inesquecível. E aí você pode perguntar, por que de repente o mundo agora todo está falando em experiência do cliente? Por que os vídeos, os livros, as palestras, boa parte delas estão falando em Customer Experience e User Experience, que é o famoso UX, em design de serviço, em design de experiência? Olha, isso acontece por algumas razões, mas eu vou falar algumas básicas para você. Primeira coisa é que o serviço ele é prestado na frente do cliente, na presença do cliente. Então, diferentemente de uma lógica de produtos, em que a gente recebe um produto, mas você não viu o produto sendo produzido, o serviço, você está diante da recepcionista que está fazendo um atendimento para você. Você está diante do maqueiro que está lhe transportando para um leito hospitalar. Você está diante do professor que está ali dando a aula. Você está diante do médico que está ali fazendo a consulta para você. Você está diante de um advogado que está fazendo uma defesa sua junto a um tribunal. Tudo isso são casos em que o cliente está presente. E por isso a gente diz que a qualidade de processos ela se torna bem mais importante do que o caso da indústria. Porque veja, o calçado que você está usando agora, a calça que você está usando agora, você não viu. Você não estava lá na fábrica quando aquilo foi produzido. Então o processo produtivo ele é separado, tá, do consumo, da hora, do momento em que o cliente chega e vem e tem acesso àquilo ali. Mas, quando a gente está falando de serviços, a maior parte dos serviços, o cliente se faz presente. Então, a qualidade do processo, ela tem uma importância muito maior. Por isso, a gente precisa investir na experiência. Uma corrida de táxi é um exemplo muito interessante, porque, veja, o que é a qualidade resultante? Qual é o resultado final de uma corrida de táxi? É você ser transportado de um ponto A a um ponto B. Isso é o resultado final. Mas dependendo de como o motorista se comporta, como ele interage com você, dependendo de como ele dirige, você vai ter uma experiência mais positiva ou mais negativa. Você pode até chegar no destino final, no horário combinado, mas você sofreu durante a corrida, durante a viagem. Eu estou falando corrida de táxi, mas pode ser uma viagem de avião, pode ser o transporte do maqueiro lá dentro do hospital, pode ser uma consulta de um médico, pode ser a maneira como você está sendo atendida pelo seu cabeleireiro, pela sua manicure. O processo de execução do serviço tem uma importância muito maior. E o cliente não está mais preocupado apenas em receber um resultado final bom. Ele quer ter uma boa prestação do serviço, ele quer ter uma boa experiência durante o processo de execução do serviço. Essa é uma das principais razões pelas quais a experiência se tornou tão importante. Uma outra razão é a disponibilização de tecnologia, principalmente tecnologia da informação. A gente tem hoje vários dispositivos e a gente está recebendo informações a todo instante. A tecnologia está permitindo que os serviços sejam feitos com muito mais agilidade, com muito mais brevidade, com muito mais informação. E isso faz com que a gente queira, como consumidor, como cliente de um serviço, receber mais e mais atributos, mais e mais valor. Não basta você, no final, entregar o resultado final de um transporte de uma encomenda para o cliente. Você precisa informar o cliente durante os estágios em que aquilo está acontecendo. Você vai a um show e você não fica simplesmente assistindo a música. Você fica vendo uma série de serviços e entretenimentos que vão acontecendo ali durante. O Cirque du Soleil, que é um caso magistral de inovação, você não consegue prestar atenção em tudo que acontece, porque diferentemente dos circos que tinham antigamente, onde você via apenas uma cena de cada vez, no Cirque du Soleil você vê 4, 5 cenas acontecendo ao mesmo tempo. E se você não quiser olhar para nada, você fica olhando para a banda que está tocando a música ali, ao vivo, naquele instante. Então a tecnologia está disponibilizando também muito mais possibilidades de serviço. Uma terceira razão, o cliente está cada vez mais exigente.
Olha, nós já passamos daquela fase, daquela época em que qualidade era um diferencial. Hoje, seguramente, qualidade é obrigação. Entregar um produto perfeito, entregar o produto na hora, entregar o produto no local correto, entregar um produto íntegro, sem nenhum dano durante o transporte, nada mais é do que obrigação. De que adianta o bolo que você encomendou para o seu aniversário, extremamente bem feito, delicioso, mas chegou às 6 da tarde e o aniversário era ao meio-dia? Não tem sentido. Então, qualidade não é mais diferencial, qualidade é obrigação. E o cliente sabe disso. E aí eu entro na quarta razão da importância de experiência do cliente. O cliente hoje pode muito. O cliente hoje tem muito mais poder. E olha, nós dependemos muito mais do cliente do que o cliente de nós. Você depende muito mais do seu cliente do que o seu cliente depende de você. Porque o cliente tem muito mais informação. Até pela tecnologia também, o cliente está mais exigente. O cliente tem muito mais possibilidades de ofertas de serviços e produtos do que você consegue imaginar. O cliente, quando chega à sua empresa, ele sabe a variedade de produtos que você tem, ele sabe os preços, ele sabe as possibilidades de pagamento. Ele quer muito mais quando ele vai à loja. Ele quer muito mais um pouco de atenção, às vezes um pouco de orientação e esclarecimento de algumas dúvidas, se ele já não o esclareceu antes através da internet. Então, por que alguém vai comprar numa loja em vez de comprar na internet? Um pouco tempo atrás eu fui comprar um ferro de passar. Ferro simples, o mais simples possível, porque ferro é uma das coisas que mais queimam, né? Resistência, etc. A gente está sempre trocando. E foi interessante que, olha, preço no site da loja, R$ 49,00. Preço na loja física, R$ 59,00. Então, o que me faz deixar de comprar no site, na internet, e comprar fisicamente? Nesse exemplo específico, o que me fez comprar foi a necessidade que eu tinha de usar aquele ferro naquele dia. Era uma questão de urgência. Mas se você tem um pouquinho de tempo, você vai pensar 2 vezes de ir comprar numa loja, em vez de comprar através de um site, que é mais barato e mais cômodo. Então, o que é que me faz ir a qualquer loja? A experiência. A vontade que eu tenho de passear, a vontade que eu tenho, alguns têm, outros não, de interação social. A vontade que eu tenho de perguntar alguma coisa para um vendedor numa loja. Porque, se eu não tiver nenhuma vontade dessas, eu compro ali no site e, olha, eu vou receber o produto com muito mais comodidade sem sair de casa. Por que você sai de casa para comer uma pizza, se você pode pedir a mesma pizza pelo serviço de entrega? E mais recentemente, por que você vai fazer suas compras no supermercado, se você pode passar a sua lista através de um aplicativo e ali com 2 ou 3 horas eles chegam e trazem todos aqueles produtos para você, entregando em sua casa, que você recebe com toda comodidade, sem pagar nada a mais por isto. São exemplos de situações em que a lógica dos negócios está se alterando. E é por isso que, se você quer continuar tendo clientes, você precisa investir em experiência do cliente. Então veja, eu comecei esse vídeo provocando você sobre a necessidade de você, ou a vontade de você ter a sua empresa sempre na mente do cliente, o cliente retornando mais vezes, o cliente fiel, verdadeiramente fiel e não simplesmente amarrado. E a gente mostrou naquele primeiro momento que a experiência do cliente é o que proporciona isso. No segundo momento, eu conversei com você sobre o que é a experiência do cliente. Essencialmente é o conjunto de sensações que o cliente percebe. Então eu quero compartilhar com você os 3 passos essenciais
para você proporcionar uma boa experiência ao seu cliente. Número 1, prometa uma boa experiência. Segundo, entregue uma boa experiência. Terceiro, e o mais importante, faça o cliente sentir. Faça o cliente perceber. Porque veja, o primeiro passo, prometer uma experiência. Toda empresa quer ser diferenciada. Algumas de fato o são. A maioria das empresas diz que é diferenciada. E quando você pergunta, você é diferenciado em quê? Eu sou diferenciado em atendimento, eu sou diferenciado em qualidade, eu sou diferenciado em preço. Olha, se você responde coisas como essa, você não tem diferenciação nenhuma. Porque muito provavelmente o seu concorrente vai dar as mesmas respostas que você. Então você precisa ter uma clareza, você precisa ter muito claro, de fato, o que diferencia a sua empresa, o seu negócio, perante a concorrência. E claro, a partir disso, você pode fazer o primeiro passo, que é prometa uma boa experiência, comunique-se com o mercado, prometa, anuncie, propagandeie, informe os clientes de que você vai se propor a entregar, a proporcionar, a promover uma boa experiência dele na relação que ele tem com sua empresa, com a sua equipe e com seus produtos e serviços. Segundo passo, entregue uma boa experiência. Então, de fato, não é só prometer, né? Aliás, tem que tomar até cuidado, porque se você prometer mais do que você entrega, você vai passar uma sensação de falta de qualidade. O conceito de qualidade essencial diz que qualidade de serviços é uma comparação que o cliente faz entre expectativa e percepção. Se você prometeu muito e entregou pouco, o cliente fica com a sensação de falta de qualidade. Então, se você prometeu no primeiro passo uma boa experiência, o segundo, entregue uma boa experiência. Existem até alguns autores que defendem que é melhor você prometer menos e entregar mais, porque o cliente pode sair com aquela sensação de que, nossa, né? Imagina assim, você prometeu a entrega do produto às 10 horas e você chega 1 hora antes. Em geral, de modo geral, os clientes vão gostar disso. Você prometeu entregar a pizza e você entrega a pizza com um refrigerante. Você prometeu fazer o conserto do carro, a lavagem do carro. E você fez o conserto, fez a lavagem do carro e você deu um polimento sem ter cobrado por aquilo. Então, quando você faz mais do que você prometeu, o cliente fica surpreendido. E isso a gente chama de encantar o cliente. Então, primeiro passo, prometa uma boa experiência. Segundo, entregue uma boa experiência. E o terceiro passo, faça com que o cliente perceba. Mais importante do que você fazer é você ser percebido. Mais importante do que o que você faz é o que o cliente fala de você. É o que o cliente fala da sensação que ele teve a partir do serviço ou do produto que você entregou para ele. Por isso, o terceiro passo, faça o cliente sentir, faça o cliente perceber. Mas isso de maneira clara, não adianta você ser mentiroso. Sabe aquela coisa do restaurante que o chefe passa, né, o garçom passa, e aí a comida tá boa, não tá? Parece falso. Será que de fato ele está preocupado em que você esteja avaliando a comida e a bebida que ele está servindo a você? Ou mesmo no atendimento que você teve numa loja, o gerente chegar, e aí, nosso atendimento foi bom, foi muito bom, né? São coisas que não se aplicam muito bem. Então, o cliente tem que sentir. E sentir nada mais é do que a nossa definição de experiência, o conjunto de sensações que o cliente percebe durante todas as interações que ele tem com sua empresa, com sua equipe, sistemas, informações, produtos e serviços. Então, para você entregar uma verdadeira experiência ao seu cliente, os 3 passos são: prometa uma boa experiência, entregue uma boa experiência, faça o cliente sentir que ele teve uma boa experiência. Agora que você já viu
Por que a experiência do cliente é algo tão importante? Por que a experiência do cliente se tornou uma grande solução no mundo dos negócios? O que é a experiência do cliente? E os 3 passos para entregar uma experiência do cliente, eu vou mostrar para você quais são as 3 grandes etapas para você proporcionar verdadeiramente uma experiência inesquecível ao seu cliente. E o primeiro passo é montar uma estratégia de experiência do cliente. Montar uma estratégia de negócio onde a experiência passa a ser o centro, o foco de atenção da sua empresa e da sua equipe e, consequentemente, que vai impactar o cliente fortemente. O segundo ponto é planejar a experiência do cliente, que nada mais é do que você usar o design de serviço e um conjunto de ferramentas e metodologias de design de serviço para mapear e estruturar a jornada do cliente. E o terceiro passo é fazer a gestão da experiência do cliente, que é preparar o sistema, a equipe, as instalações, os recursos físicos e as pessoas para entregar verdadeiramente uma experiência ao cliente e você fazer a avaliação contínua disso. Eu apresento isso de forma detalhada a seguir.